Álvaro Dias pede a palavra. Em seguida, senador Lazier. Senhor presidente, peço o mesmo tempo utilizado pelo líder do governo para contraditar, especialmente a questão da constitucionalidade, é a primeira contradita. O líder Fernando Bezerra, com o brilhantismo que todos nós conhecemos, procura impor que trata-se de uma medida inconstitucional e que essa legislação se daria por lei complementar. No entanto, as duas principais leis que dizem respeito a juros no país são leis ordinárias. A medida provisória 217232 de 2001, que beneficia as instituições, autorizando a funcionar pelo Banco Central, conferindo a elas imunidade em relação à acusação da prática de usura. É uma lei ordinária, a medida provisória. A outra medida provisória, 217036 de 2001, que faz com que no Brasil se pratique a capitalização dos juros mês a mês, nós chamamos de juros compostos. E isso amplia o efeito bola de neve da dívida. Portanto, são duas medidas provisórias, leis ordinárias. Evidentemente, se os bancos entenderem que esta proposta de lei é inconstitucional, deverão ir ao Supremo Tribunal Federal, mas deverão também levar as duas medidas provisórias que vigoram até hoje e que são leis ordinárias. Em relação a legislar sobre essa matéria, senhor presidente, ainda agora, mais recentemente, 3 países da América Latina legislaram, Costa Rica, Argentina e Colômbia, estabelecendo o limite. Cerca de 76 países do mundo estabelecem o limite das taxas de juros dos cartões de crédito. São países maiores, países menores, países médios. O mundo todo estabelece esse limite e nós continuamos estabelecendo aqui a usura, a armadilha, a agiotagem oficializada, a exploração sem medida, com taxas de juros exorbitantes que chegam a 395 vezes a taxa Selic. Nós tivemos, sim, cobrança de taxa de juros do cartão de crédito correspondente hoje a 395 vezes a taxa Selic. São taxas de juros que vão de 312% em média atualmente a 1.200%. Nesse ano, em plena pandemia, houve uma instituição que cobrou 790% de taxa de juros. Nós não estamos estabelecendo o tabelamento das taxas de juros. É diferente de limitar, tabelar é diferente de limitar. A concorrência vai se estabelecer abaixo do limite estabelecido. As fintechs, por exemplo, não terão que praticar a taxa de 35%, poderão praticar 10%, 15%, 20%, o percentual que desejarem, porque o limite é 35% para as fintechs. Eu quero, senhor presidente, dizer que antes dessa pandemia, 65% das famílias brasileiras já estavam endividadas e 74% com cartões de crédito. Os bancos tiveram lucro no ano passado de 108 bilhões de reais. Ao final do ano, 65% das famílias endividadas e os bancos 108 bilhões de reais de lucros. Nós concordamos com, por exemplo, o destaque do senador Rogério Carvalho, que submete ao Conselho Nacional, Conselho Monetário Nacional, pós-pandemia. O senador Eduardo Braga, que submete ao Conselho Monetário Nacional, pós-pandemia, a regulamentação das taxas de juros. Aliás, o Banco Central já tem essa prerrogativa. O próprio senador Eduardo Braga citou a lei que confere ao Conselho Monetário Nacional a prerrogativa
para 15 estabelecer segundos. as taxas de juros. No entanto, nesse momento dramático de crise vivida por pessoas, muitas das quais, como disse a senadora Elisiane, levam comida para casa com os cartões de crédito, não é possível admitir a prevalência da usura, a prevalência dessa agiotagem oficializada, desta exploração sem limites. É preciso um freio de arrumação e certamente o Congresso Nacional vai prestar um grande serviço. Eu ouvi que há um percentual irrisório daqueles que são endividados com o cartão de crédito. Ótimo que seja esse percentual irrisório. No entanto, nós vamos reduzir a inadimplência com a limitação das taxas de juros. E vamos também reduzir a duração da inadimplência. Estamos legislando apenas para o período da pandemia. Os bancos terão lucros, continuarão lucrando, continuarão certamente lucrando bem com essa taxa de 30% ao ano. E nós tiraremos da armadilha aqueles que hoje se afundam, endividando-se com o cartão de crédito, que depois não terão condições de fugir dessa armadilha com essas taxas extravagantes que nós estamos praticando. É possível, sim, praticar taxas de juros civilizadas, sem retirar a margem de lucro dos bancos, que não deve ser excessiva como tem sido nos últimos tempos. Esse oligopólio de grandes bancos que domina a economia nacional, apenas 5 bancos são responsáveis por 90% do crédito. Basta que 5 banqueiros se reúnam ao redor de uma mesa e decidam quanto querem ganhar, qual a taxa de juros que desejam cobrar. Nós temos que colocar um freio de arrumação. E este é o início, até dezembro desse ano. Depois o Congresso poderá voltar a tratar do assunto. Esse destaque do Rogério Carvalho, inclusive, tem um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional a respeito. E nós concordamos com esse destaque. Por isso, senhor presidente, o apelo que nós fazemos é para a aprovação desta proposta. Os países, além de limitar as taxas de juros, eles impõem a usura, como na Espanha. O banco recentemente, em março, cobrou 27% de taxa de juros dos cartões de crédito e a Suprema Corte da Espanha condenou pelo crime de usura, já em 2 oportunidades, porque lá o limite é 24. Em Portugal é 15, no Japão é de 15 a 20, na Indonésia é 24, no Canadá hoje é 10, na Colômbia é 18, porque no Brasil há de ser acima de 312%. Não tem sentido permitir que o povo brasileiro continue a ser explorado por apenas alguns privilegiados, os poderosos do sistema financeiro nacional, impedindo, inclusive, o crescimento econômico. Eu não tenho nenhuma dúvida, não haverá ausência de liquidez, não é o banco responsável pela liquidez, os mecanismos que garantem liquidez são do Estado brasileiro, como, por exemplo, as operações compromissadas, não há risco de liquidez e nós devemos impor, sim, a lei da usura para aqueles que extrapolarem os limites estabelecidos pela legislação. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade e pela paciência de nos ouvir. Muito obrigado.